Era uma noite de dezembro de 2013, na Praia do Meco, em Portugal, quando um grupo de 7 jovens universitários foi atingido por uma onda gigante e eles foram levados pelo mar. E isso terminou numa tragédia horrível. E essas circunstâncias dessa tragédia também foram muito estranhas. O sobrevivente desse caso não contou muito, não deu muitas entrevistas e ficou muito estranha aquela situação. O que de fato realmente aconteceu na Praia do Meco? Gente, eu não conhecia esse caso e ele foi muito indicado pelos ouvintes de Portugal que me mandam um e-mail, que vão lá no site e mandam uma sugestão de caso. Em especial, Catarina Vasconcelos, Joana Flores e mais alguns. Então eu queria mandar aí um beijo muito especial para os ouvintes de Portugal, porque eu já disse isso antes, mas eu tenho um carinho imenso, porque eu também sou metade portuguesa, né? Eu sou brasileira, é claro, mas minha mãe é portuguesa, então eu tenho um carinho imenso com Portugal. E eu sempre vejo as sugestões de caso que vocês querem ouvir, ir lá pelo meu e-mail e também pelo meu Instagram. Então, se você quiser mandar uma sugestão de caso, você consegue mandar lá pelo site do Casos Reais, que está na descrição, ou também pelo meu Instagram, que é @erica_com_k, Mirandas com S no final. Também no Apoia-se, quem apoia, eu consigo ter um grupo do WhatsApp, que a gente conversa, direto, então eu vejo na hora. Então é isso, vai lá no Instagram, reposta esse caso, me marca e também vai me seguir, me dá uma moral lá, porque por lá eu posto atualização, eu posto vários conteúdos, quando sai caso novo, eu sempre posto por lá também. Então vai lá no meu Instagram, me segue, que vamos bater essa meta de 50 mil seguidores para 2025. Então é isso, já falei bastante, então agora vamos pro caso da semana, e esse é o caso da Praia do Meco. Bom, a Praia do Meco, que é também conhecida como Praia do Moinho de Baixo, ela fica perto da Aldeia do Meco. E isso fica na costa de Sesimbra, a cerca de 40 quilômetros de Lisboa, que é a capital de Portugal. Então ali são cerca de 45 minutos de carro de Lisboa até a Praia do Meco, né? Eu vou colocar aqui na tela a distância entre Lisboa e a Praia do Meco, porém, para as nossas distâncias do Brasil, Portugal acaba sendo pequeno, né? Então as coisas são próximas, relativamente próximas, né? Essa praia ficou desconhecida por muito tempo porque ela era de difícil acesso, mas na década de 70, um grupo ali de hippies americanos, suecos e também holandeses acabou descobrindo esse lugar, que não tinha nenhum acesso por estrada, então por isso que era difícil, né? Então, com isso, essa praia começou a ficar um pouco mais conhecida e foi ganhando fama. Cerca de 15 anos depois, ou seja, mais ou menos na década de 80, a Praia do Meco já tinha se tornado ali o destino de várias pessoas famosas, artistas, políticos e outras pessoas importantes, principalmente de Lisboa, que iam para lá no final de semana. Então, ela é relativamente extensa, né? Contando com cerca de 4 quilômetros de costa. E, além disso, o mar dali é um pouco bravo. Ele é muito conhecido por ser um mar agressivo. Gente, isso é a Chloe. Vocês escutaram? A Chloe aqui dormindo. Tirando um cochilo aqui atrás. Meu Deus! Enfim, voltando, né? Então, esse mar dali da Praia do Meco era um pouquinho bravo, porque na verdade ele não é um mar, ele é um oceano. Então é oceano aberto, então as ondas costumam ser fortes. O que tem ali também acaba sendo bom para quem pratica surf, bodyboard, porque consegue pegar onda, né? Bom, na parte sul dela é até permitido o nudismo, né? Ou o naturismo. Ou seja, você ficar ali com as coisas para fora na praia, né? Você curte tudo com ventinho nas áreas íntimas. Enfim, né? Para quem gosta, tranquilaço, você pode fazer. Bom, em 2012, a Praia do Meco foi uma das 21 finalistas do concurso As 7 Maravilhas, Praias de Portugal, sendo considerada ali um lugar muito bonito, né? E cada vez ficando mais famosa, mais conhecida e mais falada. Bom, e tem inclusive um festival chamado Super Box Super Rock, que é um festival de música que acontece todos os anos em Portugal, e ele acontece ali bem perto da Praia do Meco, e ele é organizado desde 95 e hoje é um dos festivais mais importantes do país. Então tem toda essa área ali, eu diria que, sei lá, é tipo uma Búzios do Rio de Janeiro, só que em Portugal. Claro que a gente não tem essa coisa de festival em Búzios, mas me parece, assim, um lugar que é um pouco menos movimentado do que o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Seria um lugar menos movimentado do que Lisboa, do que Cascais e menos conhecido. Por exemplo, eu
que não moro em Portugal, não conhecia, né? Então eu acho que, enfim, interessante. Fiquei curiosa também para conhecer esse lugar. Bom, então com tudo isso que eu falei sobre a Praia do Meco, com certeza você conseguiu ver, né, que parece ser um lugar legal, bonito e tranquilo para passar o verão. Mas se tá aqui no Casos Reais é porque alguma coisa aconteceu, né? Senão não trazia. Então no dia 15 de dezembro de 2013, 6 jovens universitários morreram na Praia do Meco de uma forma muito esquisita. Mas antes de eu entrar nesse caso, nessa tragédia, eu preciso contextualizar o porquê que esses jovens supostamente estavam nessa praia. Em Portugal, parece ser muito comum os trotes universitários, né, que eles chamam de praxes universitárias, né, do jeito que eles falam. E esses trotes são tipo um ritual de iniciação da faculdade. A ideia é fazer umas brincadeiras, né, entre aspas, para poder marcar essa nova fase e ajudar o pessoal ali a se enturmar. É que muitas vezes também os estudantes vêm de lugares diferentes e não conhecem ninguém na cidade. Aí o trote ele acaba sendo uma forma de quebrar o gelo e de você conhecer pessoas e fazer amigos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, claro que a gente tem trote na faculdade, né? Também é super comum, mas são mais comuns aqueles trotes de raspar cabelo, jogar ovo, jogar tinta, né? Então, farinha. Eu não sei se tem alguma aí mais novo, porque eu me formei já tem alguns anos, então se tiver mais algum trote novo, me avisa aí. E em Portugal dá para traçar um histórico de trotes violentos desde o século XVIII na Universidade de Coimbra, né? Então tem esse histórico aí. Para a Gazeta do Povo, o José de Almeida, que atualmente é professor e ex-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Nova, que é uma federal de Portugal, ele afirma que, abre aspas, o que eu testemunhei durante o tempo que eu fiquei na diretoria foi mais violento do que qualquer trote que eu vi no exército na África, quando eu servi como médico militar durante as guerras das colônias. Ou seja, gente, uma pessoa que trabalha dentro do meio acadêmico dizendo que o que ele viu de trote em Portugal não era, tipo, não chegava nem perto do que ele tinha visto numa guerra. Bizarro, né? Bom, Diana Antunes também conversou com a Gazeta do Povo e ela contou que em 2014, quando eu estudava música em Lisboa, não participar da praxe, que é esse trote, né, fazia a pessoa ser excluída de certos círculos sociais. Ela disse que sofreu muita pressão por ter se recusado a participar de um trote em que ela teria que simular ali uma relação sexual. E ela também se recusou a participar de um outro trote em que tinha que lamber iogurte do colo de um estudante. Bom, na época, a mãe de Diana reclamou dessas praxes da faculdade, praxes, não sei como é a pronúncia disso, mas nada foi feito. Em 2010, uma reportagem chamada Praxis registrou alguns desses trotes em várias cidades de Portugal. E elas vão desde simular atos ali, como eu falei, né, sexuais com outros calouros, até ficar com um dedo na boca uma manhã inteira, né, comer pimenta usando uma peruca de palhaço, responder perguntas sem sentido, andar de 4 em um estábulo ao lado de vacas, ou então passar por um caminho cheio de barro e esterco, né, e cocô. Né? Bom, gente, tem vários tipos de trotes por lá, né? E bem pesados, como vocês podem ver. Em todos eles, os veteranos observam tudo e eles ficam vestidos com aquelas capas pretas, que é uma roupa comum que os universitários usam em Portugal. Vou colocar aqui na tela para vocês verem, né? É mais ou menos, gente, aquele negócio meio Harry Potter, né? Tem até um pessoal que fala que a J.K. Rowling se inspirou nessas capas portuguesas para poder vir com aquelas vestimentas dos bruxos de Hogwarts. Então, talvez os bruxos de Hogwarts possam ser inspirados ali na roupa dos universitários de Portugal. Hoje em dia, quando um trote envolve assédio ou humilhação, ele já é considerado abusivo, as pessoas conseguem rever isso. Geralmente, os calouros, eles participam de brincadeiras mais leves, tipo jogar futebol com a perna amarrada na de outro colega ou andar de olhos vendados seguindo as dicas de outros alunos. Coisas um pouco mais simples, né? Nem tanto, só para poder quebrar ali o gelo. Então, parece que hoje em dia deu uma melhorada. Bom, na sexta-feira, 13 de dezembro de 2013, um grupo de 7 estudantes alugou uma casa a aproximadamente 7 quilômetros da Praia do Meco para participar ali de uma série de trotes durante o final de semana. Vou colocar aqui foto dessa casa. E os 7 jovens eram João Gouveia, Tiago Campos, Karina Sanches, Pedro Negrão, Joana Barroso, Catarina Soares e Andréia Reves. Eles tinham entre 21 e 28 anos. E todos os 7 estudavam na Universidade Lusófona de Lisboa e faziam parte da comissão organizadora da prática acadêmica, ou COPA, que é a comissão que organiza ali os trotes dentro da faculdade. Toda faculdade tem essa comissão ali que organiza tudo mais ou menos que seja para
relacionado ao relacionamento dos alunos, né? Dentro desse mundo dos trotes, existe uma hierarquia de títulos e níveis, e a ordem dessa hierarquia, do menor para o maior, é a seguinte: bestas, calouros, pastranos, doutores, veteranos, dux e honoris dux. Gente, bizarro, né? E pelo que eu descobri durante a pesquisa para esse episódio aqui, para você subir de nível nessa hierarquia, é preciso passar por uma série de trotes específicos. E dentre os 7 jovens desse caso, 6 deles pertenciam a níveis médios. Só o João Gouveia, de 23 anos, era Dux, que é ali um nível mais alto. Porém, ainda tem um nível mais alto do que o Dux, que é o Honoris Dux. Falando sobre isso aqui, eu me lembrei bastante das fraternidades dos Estados Unidos, né? Eu acho que isso é uma mistura de trote, mas traz um pouco daquela coisa das fraternidades dos Estados Unidos, que são aqueles lugares dentro da faculdade em que eles moram até muitas vezes juntos, eles têm uma casa juntos, e dentro dessas fraternidades você tem vários ritos de iniciação, coisas que você tem que fazer, coisas que você não tem que fazer, coisas que você não pode fazer. Lembra um pouco disso. Então, assim, não é só um trote que nem no Brasil, que você chega lá, você faz aquilo para poder participar ali do grupo e depois, pronto, acabou, não tem mais. Esse aqui é tipo um ritual mesmo, é uma hierarquia, é um grupo, é como se fosse realmente, acho que aquelas fraternidades. A gente não sabe com certeza o que aconteceu naquele final de semana, né, de dezembro de 2013. Porém, a polícia e a imprensa de Portugal encontraram vários indícios do que aconteceu. O que se acredita é que os jovens estavam ali no Meco, como eu falei, para passar para essa série de trotes, para subirem de nível na hierarquia que eu acabei de explicar. Como o João ele já estava um nível acima dos outros colegas, ele supostamente iria aplicar esses trotes. Alguns vizinhos afirmam que viram os jovens passando por trotes no dia e na noite anterior àquela tragédia, e eles relataram que os universitários estavam fazendo flexões no jardim, obedecendo às ordens do João Gouveia, que segurava ali uma colher de madeira, que é um símbolo de autoridade nesse universo ali dos trotes. De acordo com o Correio da Manhã, os vizinhos também viram esses jovens em outro momento passando por trotes num campo ali que não tem árvores. Então, assim, é céu aberto, que não tem nada, perto da casa que eles alugaram. E eles estariam supostamente se arrastando com pedras amarradas nos pés. Esses indícios, claro, levaram todo mundo a acreditar que esse final de semana tinha sido planejado, né, com essa reunião de trotes, né, que começaria na casa no dia 13 de dezembro e que terminaria na Praia do Meco. Entre a noite do sábado, do dia 14 de dezembro, e a madrugada do domingo, do dia 15 de dezembro, o dono de um quiosque da região ele viu 7 jovens andando em direção à Praia do Meco. Em algum momento, por volta da meia-noite, eles chegaram à praia. E quando os 7 jovens chegaram à praia, eles estavam vestidos com roupas típicas de universitários, aquelas capas pretas que eu comentei mais cedo, né? E a gente não sabe muito bem o que estava rolando ali, o que eles estavam fazendo ali. Como eu disse, muito provavelmente um trote, né? Então, uma onda muito grande chegou à Praia do Meco e arrastou os 7 estudantes para dentro do mar. E só o João Gouveia conseguiu escapar. Depois de sair de dentro do mar, o João foi para a areia, para um local seguro, e lá ele pegou o celular dele, que ele tinha deixado na areia, longe da água, e chamou a polícia. Quando os policiais chegaram ali, eles encontraram o João com espuma de mar na boca. João foi levado para o hospital e poucas horas depois ele teve alta. No dia seguinte, no dia 16 de dezembro de 2013, o primeiro corpo foi encontrado. Era Tiago Campos, de 21 anos. O Tiago morreu porque o golpe da onda foi tão forte, gente, que quebrou o pescoço dele. O seu corpo foi localizado por uma lancha do time de buscas a cerca de 2 quilômetros da praia. No dia seguinte, os corpos dos outros foram aparecendo e eles foram encontrados. Alguns deles tiveram que ser reconhecidos por DNA, porque ali o tempo que eles ficaram na água tinha deixado quase que irreconhecíveis. É muito triste, porque realmente você ficar exposto na água é péssimo para manter, né, o corpo. Nenhum deles sobreviveu à tragédia, apenas João Gouveia, que tinha conseguido escapar dessa onda gigante. Na época, os investigadores não conseguiram definir com precisão as circunstâncias dessa tragédia. E a única pessoa que poderia esclarecer o que aconteceu naquela praia falou muito pouco. João ele disse apenas que havia sido um acidente e que uma onda pegou eles de surpresa.
Só isso. E esse silêncio do João contribuiu para o caso ganhar um ar de mistério. Os pais dos 6 jovens que morreram começaram a pressionar o João e as autoridades portuguesas por respostas, né? O que os filhos estavam fazendo numa praia deserta de madrugada, no frio, porque era inverno, né? Dezembro, e ainda vestidos com capas de universitário quando não tinha necessidade. Eles não estavam na faculdade. Enfim, não tinha necessidade, né? Na época, o canal de televisão português TVI fez uma simulação, reconstruindo o que provavelmente aconteceu naquela noite na Praia do Meco. E para criar essa simulação, os jornalistas levaram em conta os depoimentos de outros estudantes que supostamente teriam participado de trotes muito parecidos. Não eram trotes relacionados ao caso da Praia do Meco, porém, eles deram essas entrevistas. E de acordo com a TVI, Tiago, Karina, Pedro, Joana, Catarina e Andréia estariam passando por um trote em que eles tinham que ficar na praia um do lado do outro de costas para o mar. Os olhos deles provavelmente estariam vendados e de frente para eles teria ficado João Gouveia, sem venda nos olhos, aplicando ali esse trote, essa praxe. Então, o João teria começado a fazer perguntas aos colegas, e a gente não sabe exatamente que perguntas eram essas, mas, levando em conta o padrão desses trotes, imagina-se que as perguntas fossem relacionadas ao próprio universo dessas praxes. A cada vez que alguém errava as respostas, teriam que dar um passo para trás em direção ao mar. E foi então que a onda, provavelmente uma maior do que o normal, teria vindo de surpresa e arrastado eles para o mar. Além de pressionar as autoridades para poder saber o que tinha acontecido, os pais dos jovens também pressionaram para poder entender quem mais estava envolvido no caso, né, além do João Gouveia. Isso porque existiam indícios de que tinham mais pessoas, além das que a gente conhece, na casa, naquele final de semana. Segundo essa reportagem da TVI, pelo menos 10 pessoas eram esperadas na casa alugada do Meco. A TVI conseguiu acesso às anotações dos jovens que detalhavam ali quantias exatas a serem pagas por cada um deles, referente ali à divisão do pagamento de aluguel, das bebidas, comidas que eles iam consumindo, né, e que eles iam consumir. E nessas anotações tinha mais nomes, né, do que o dos 7 envolvidos naquele caso. Além disso, os depoimentos de testemunhas oculares, que eram vizinhos ali da casa alugada, confirmam que havia outras pessoas na casa no dia anterior à tragédia. Por exemplo, foi visto um rapaz de barba na casa aplicando os trotes, mas nenhum dos 7 jovens que a gente citou tinha barba na época. Entre 2013 e 2024 aconteceu um vai e vem judicial durante 10 anos. Né? Os pais das vítimas acusaram João Gouveia e a Universidade Lusófona, onde os jovens estudavam, de terem responsabilidade nas mortes dos filhos. Em 2021, João Gouveia, já com 30 anos, ele prestou depoimento e contou sobre o que aconteceu naquela madrugada do dia 15 de dezembro de 2013. Ele manteve a versão de que tudo não passava de um acidente, negando que estavam ali no Meco por causa de trotes. Segundo ele, o plano nem era ir para a praia, mas sim dar uma volta. E durante esse passeio, um dos amigos deu a ideia ali de irem à praia. Então, eles acabaram indo. Os 7 se sentaram na areia em semicírculo, de frente para o mar. O João afirmou que eles se sentaram em um local onde a areia não estava molhada, apenas úmida. Ou seja, que eles tinham se sentado em um local onde acreditavam estar fora do alcance das ondas. Então, os colegas conversaram durante alguns minutos, até que um deles, o Tiago, sugeriu que voltassem para casa. E quando os colegas estavam se levantando para ir embora, a onda bateu. E eles acabaram sendo arrastados para o oceano. Segundo a versão do João, ele tentou ajudar Catarina, puxando o braço dela, mas isso não foi suficiente para salvar a colega. O João ainda disse que teve que se esforçar muito para sair do mar, tendo engolido muita água e quase desmaiado. E contou também que se lembra de ter ouvido os gritos de socorro de Joana vindo ali do meio do mar. João acredita que só conseguiu escapar da onda porque tinha conseguido tirar a capa que ele estava usando no pescoço. E também porque ele tinha experiência em bodyboard, que é um surf, né, com aquela pranchinha. Assim que saiu do mar, a primeira coisa que o João fez foi pegar o telefone dele, que estava na areia, em um ponto mais afastado e mais seco de onde eles tinham se sentado antes, né? E durante o depoimento, o João foi questionado sobre como ele podia estar tão confiante de que os 7 jovens tinham sentado ali numa parte da praia longe das ondas, se o João tinha guardado o celular dele num ponto mais afastado e mais seco. Acabou que o João não soube responder essa pergunta. Ele ainda contou que depois de ter ligado para a polícia, o João indicou para os policiais onde a tragédia tinha acontecido, para que as buscas começassem logo. O João ele ainda disse ter entregado à polícia marítima a chave da casa que o grupo tinha alugado.
No dia seguinte à tragédia, ou seja, no dia 16 de dezembro de 2013, o João voltou à casa que eles tinham alugado, junto com a polícia marítima, para poder identificar e guardar os pertences dos colegas. E quando ele foi questionado por um dos advogados da família se os estudantes tinham feito algum tipo de trote no dia anterior à tragédia, com pedras amarradas nos tornozelos, o João negou. Enfim, isso foi o que João Gouveia afirmou nesse depoimento de 2021. Mas existem algumas provas que contradizem a versão dele, como, por exemplo, apesar do João ter afirmado que ele e os colegas não estavam ali no Meco para fazer trotes, uma reportagem daquela TVI teve acesso a várias mensagens que a Joana Barroso tinha trocado com alguns amigos, nos dias e semanas anteriores ao que aconteceu. E nessas mensagens ela dizia que no final de semana do dia 15 ela passaria por trotes, claramente, tá ali nas mensagens. E vocês podem ver aí uma dessas mensagens na tela agora. E em uma delas a amiga Filipa pergunta para Joana se ela estava em Lisboa. E a Joana responde que não, que ela teria um final de semana de trotes, de praxis, Bom, além disso, a versão de João vai contra o que as testemunhas oculares disseram, que tinham visto ali alguns adolescentes na casa passando por trotes no dia anterior às mortes, Também existe quem se questiona se outros integrantes do COPA, que era a comissão que os jovens faziam parte e que organizava esses trotes, teriam ido à praia e à casa no dia seguinte à tragédia para supostamente recolher vestígios dessas possíveis praxis, Realmente a casa não foi selada. A polícia permitiu que tudo fosse mexido e arrumado para o João fazer o check-out. Tanto é que o João foi lá com a polícia marítima mexer nas coisas no dia seguinte à tragédia, dia 16 de dezembro de 2013. Então, é bem possível, sim, A casa não ter sido selada foi apontado como uma falha policial na investigação. A TVI também descobriu, em algumas anotações das vítimas, que alguns desses jovens já tinham participado um ano antes da tragédia, em 2012, de um fim de semana bem parecido, em um outro local perto de Lisboa. Em 2012, eles supostamente tiveram que se arrastar pelo chão, caminhar por uma serra e por um cemitério, também como ingerir ali comida de gato. Em 2024, João Gouveia foi absolvido pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal e, de acordo com o Supremo, não ficou comprovado que ele tenha desempenhado um papel de influência nos colegas, expondo eles ao perigo. Para a Justiça, Pedro, Karina, Catarina, Joana, Tiago e Andréia tinham plena capacidade de decidir sozinhos se eles estavam correndo risco na praia e poderiam ter ido embora a qualquer momento se eles quisessem. A Universidade Lusófona também foi absolvida de ter que pagar uma indenização. Para a Justiça, como as mortes aconteceram no Meco, longe da jurisdição da universidade, não tinha como ela exercer nenhuma vigilância ou controle sobre os alunos. Até hoje, em 2025, quando a gente está gravando aqui esse caso da Praia do Meco ainda é um caso cheio de perguntas e com poucas respostas. Ainda existem várias dúvidas sobre o que de fato aconteceu naquela noite, apesar da gente ter uma imagem clara do que os jovens estavam sim passando por um trote, porém a gente não sabe de fato o que aconteceu, porque não existe uma câmera, não existe nada que comprove ali, de fato, tudo o que aconteceu. Além disso, esse caso também levantou várias questões sobre os limites ali, sobre os trotes acadêmicos, Várias conversas aconteceram em torno disso logo depois. Na época, o caso gerou uma discussão muito grande em Portugal sobre a segurança entre os jovens ali, estudantes, em práticas desse estilo, desse tipo. E esse caso também deixou muita dor, claro, nos familiares e amigos e colegas, pais das vítimas, Gente, para finalizar, eu vou deixar uma mensagem aqui importante, que se você é um jovem universitário, tá me ouvindo aqui no podcast, eu sei que pode existir uma pressão ali para participar de trotes, eu sei que também tem muitos ouvintes de Portugal, mas cuidado, com essas ideias assim, com esses trotes, porque antes de entrar em qualquer situação, assim que na hora parece uma situação boba, você pensa, nada vai dar errado, e seus amigos falam, para de ser bobo, vamos, e você de fato não pensa muito bem se aquilo pode ter uma consequência ruim, Então pensa aí na sua segurança e nos riscos que aquilo tem. Escuta seu sentido ali, o seu sexto sentido. Se a sua cabecinha, se você tem uma voz dizendo ali para você não ir, não vai, porque a gente sempre sente algumas coisas, então é importante a gente saber até onde a gente vai, nossos limites, o que a gente pode fazer, porque nenhuma tradição vale o perigo de colocar a sua vida ou a dos outros em risco, Você pode dizer não, é só dizer não, Você não precisa passar por experiências perigosas ou humilhantes para poder se sentir parte de um grupo. E se você precisa passar, não queira fazer parte desse grupo, tá bom? Então agora chegamos no final desse caso.
Eu queria muito ouvir a opinião de vocês. É um caso muito diferente do que eu costumo trazer aqui, por isso que eu achei interessante. A gente também levantou outros assuntos que eu nunca tinha realmente levantado aqui. E eu queria muito saber a opinião de vocês. Então deixa aqui embaixo. Agora eu vou falar a minha opinião e a opinião do Lucas. Então, como sempre, no final de todo episódio eu trago a minha opinião. E a minha opinião para esse caso é muito clara, gente. Para mim, eu concordo que a universidade não tenha nada a ver com essa situação, porém, até certo ponto, né? Porque se de certa forma era algo organizado com um grupo que pertencia à faculdade, que era um grupo organizado dentro da faculdade, que não necessariamente, mas era uma, como se diz, gente, uma comissão. Enfim, essa é uma comissão, né, de universitários dentro da faculdade. A faculdade deveria sim saber do que se passava e, se soubesse, deveria ter feito algo para impedir esses trotes extremos. Concordam? Concordo também que eles não têm nada a ver com isso fora, né, numa praia e tudo mais. Porém, sabendo do que se passava, né, desse histórico que não era segredo para ninguém, eu acho que a faculdade poderia sim ter feito alguma coisa para evitar esses extremos trotes, tá? Porque, gente, são jovens, né? Eu aqui não tô aqui para culpar João, não tô aqui para culpar ninguém. São jovens. E dentro de certos lugares que a gente tá, dentro de uma sociedade, de um grupinho, tem coisas que são normalizadas quando aquilo não é para ser normalizado. E quando você tá dentro, você não consegue nem ver mais se aquilo é certo ou errado. Eu não tô dizendo que isso é certo, tá? Eu tô dizendo que muitas vezes quando a gente tá ali naquela situação, a gente não consegue nem ver o quão errado aquilo é. Só no momento que a gente sai dele. Como, por exemplo, quantas vezes você já não fez coisas na sua adolescência que você hoje, 10 anos depois, consegue ver de fora, né? Tá tanto tempo depois, de uma maturidade melhor, você consegue ver que aquilo era besteira, que você não devia se portar com aquilo, que aquilo não ia te levar para lugar nenhum, que aquilo não era correto, né? A gente faz muitas coisas sem pensar quando a gente é mais jovem. E é por isso que eu acho que uma faculdade, os responsáveis deveriam ter evitado que coisas desse tipo acontecessem, tá? Não que eles, né, fossem responsáveis por isso, nem que deveriam saber sobre isso. Porém, é comum ter esses tipos de trote extremos, né? Já era uma coisa meio que normalizada. E as pessoas sabiam o que acontecia. Como a gente viu, teve até a entrevista daquele homem que trabalhava na faculdade, disse que não tinha visto nada igual nem na guerra. Então, assim, era uma coisa que as pessoas conheciam, de certa forma, tinham consciência, tá? E eu acho muito interessante, por mais que esse caso tenha sido terrível, tem famílias que ainda estão procurando respostas, que querem justiça, e é muito triste ter que passar por tudo isso. Porém, de certa forma, isso trouxe esse assunto à tona e as pessoas começaram a levar isso de uma forma mais séria, porque é muito sério, pode terminar como terminou, em tragédia, né? E é muito triste que eles tenham passado por tudo isso de uma forma tão, assim, não conseguiram se defender, não conseguiram correr atrás da vida deles, não conseguiram fazer nada, foi uma onda e, pum, acabou. É muito estranho, né? Até os pais, quando você vê entrevista, eles falam assim, mas como assim? Jovens, com a vida inteira pela frente, uma onda leva. Como assim, sabe? É muito doido mesmo. E também tem uma mãe que, inclusive, eu vi uma entrevista, ela falando, chorando, dizendo, meu Deus, minha filha foi pra lá e voltou, né, sem vida e desfigurada, porque parece que eles estavam num estado muito ruim, né, quando os corpos chegaram. Isso é muito chocante, né? Você imagina o desespero deles naquele mar, tentando sair, e ninguém ajudou. Isso também me... Como assim você não foi ali ajudar? Sabe? Você ligou pra polícia, cara. Se joga. Vai lá salvar teus amigos, cara. Isso me irrita. Isso me deu uma angústia, sabe? Eu não sei como tava o mar, né? Mas joga alguma coisa pra eles puxarem. Como assim? É muito doido. Eu não consigo imaginar. Inclusive, gente, vou até aqui olhar no meu e-mail uma coisa muito interessante que uma ouvinte mandou, sugerindo esse caso, e ela falou uma coisa muito interessante sobre a Praia do Meco, dizendo, como alguém que mora por perto, como de fato é essa praia. Ela disse nesse e-mail que é aquela praia conhecida por ser uma praia com ondas muito fortes, violentas, né? Que todo mundo sabe que o mar ali é brabo, né? Então, assim... Talvez por já saberem que aquele mar é daquela forma, como é conhecido, eles já fizeram isso pensando no perigo que era aquilo, né? E por isso o trote foi ali. E eu acho realmente muito triste que, enfim, esse amigo não tenha feito nada para ajudar, para salvar. Uma falta de sensibilidade de realmente ir lá e tentar ajudar, pelo menos. Eu acho que a primeira reação não seria nem ligar para a polícia, né? Seria
sei lá, procura alguma coisa, chama o Beltrano, chama Ciclano, procura alguém pra te ajudar, né? Chama alguém, um salva-vida, não tem salva-vida na praia? Como assim uma praia daquele jeito? Que já é conhecida por ter o mar daquele jeito, não tem um salva-vida ali? Como assim? Gente, não sei. Tem hoje em dia? Alguém sabe me dizer se tem nessa praia do Meco salva-vida hoje em dia? Eu acho um absurdo. É muito doido você pensar nisso. Enfim. Quero saber a sua opinião. E agora vamos ouvir a opinião do Lucas. Lucas, qual é a sua opinião? Oi, Érica. Oi, gente. Para mim, assim, não existe muito mistério sobre isso. E a minha opinião pessoal, olhando o caso, estudando, né, de que realmente eles foram fazer trotes naquele final de semana e foram na praia com a intenção de fazer trote. Se o trote na praia se deu como a TVI descreveu outra história, aí eu não sei. Isso realmente é misterioso, mas que era trote, na minha opinião, era. E aí que vem a parte da onda, né? Eu acho que foi um acidente, né? Mas é um lugar em que a Praia do Meco é um lugar que tem assim ondas maiores, que tem que parece ser mais bravo. Então, se eles estavam naquele lugar, a uma distância que a onda podia ter chegado neles, de alguma forma eles estavam correndo risco, e eu acho que lá no fundo eles sabiam que estavam correndo esse risco ao fazer esse trote, né? Então é isso, eu acho que tem aí o seu caráter de acidente, o caso, né, de tragédia, realmente é uma coisa muito triste que aconteceu, mas também tem um ponto, eles estavam ali fazendo de fato o trote. E essa tragédia, eu acho que o que mais dói nela são os pais, né? É a relação dos pais com os filhos, que perderam os filhos, o que já é uma dor gigantesca, né? Mas também perderam os filhos sem saber de fato o que aconteceu com eles, sem poder dar um último abraço, sem poder, sabe, responsabilizar os culpados, até porque eles ficaram aí anos tentando responsabilizar o João Gouveia, a Universidade Lusófona, mas no final das contas eles foram absolvidos. Porque, na verdade, na minha opinião, está muito relacionado à vontade deles de encontrar respostas, né? De entender o que aconteceu, mas o caso não permite se entender com certeza, né? O que ocorreu naquela noite na Praia do Meco, infelizmente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para quem ficou até aqui. E se você chegou até aqui, não deixe de compartilhar nos seus stories esse episódio e me marcar, porque eu adoro repostar. E também manda para alguém que vai gostar desse episódio, que gosta do meu conteúdo e tudo mais. E vejo você semana que vem em mais um episódio do Casos Reais. Até a próxima quarta-feira. Tchau, pessoal.